sobre essa questão da escala de 6 por 1 para os trabalhadores. Eu sou trabalhador a vida inteira, sempre fiz essa escala. Eu vi meu pai, que morreu agora esse ano, com 70 anos de idade, fazendo essa escala 7 por 0, sempre trabalhou, até não foi 6 por 1, 7 por 0. E sabe o que aconteceu? O meu pai, sempre que chegava em casa, já deitava para dormir, para acordar no outro dia para trabalhar. O meu pai não ia nos jogos de futebol quando eu jogava bola. O meu pai não foi nas apresentações que eu fiz quando eu era cantor. Nunca ia. Meu pai não parava um dia para ele poder ensinar eu a estudar. Sabe por quê? Não fazia porque não queria, não. É porque não tinha tempo. É porque sempre trabalhou. Então, já foi falado aqui, tanto por parlamentares de direita e de esquerda, que essa questão da escala 6 por 1, ela é desumana. Então, que a gente tire essa questão de ideologia, sabe, que a gente possa representar o povo brasileiro aqui, e que possamos, sim, nesse momento agora, acabar com essa escala de 6 por 1. Porque não é questão de ideologia, não. Essa questão de escala de 6 por 1 é a questão de dignidade humana. Para quem vai criticar, porque não tem empatia pelo próximo. Para quem vai criticar, porque não faz essa escala de 6 por 1. Então, eu sei muito bem, eu passei a minha vida inteira fazendo essa escala de 6 por 1. Eu amo o que eu faço. Sempre amei trabalhar, sempre. Só que eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que valorizar sim o trabalhador. Sabe por que eu estou falando que a gente tem que valorizar o trabalhador? Porque já teve aqui reforma da Previdência, já teve reforma trabalhista, já passou todas as reformas que precisava passar para ferrar com o povo, que o país ia melhorar. Por que não pode ter algo que beneficie o povo? Qual que é o problema de fazer isso? E que fique claro aqui, fonte de riqueza é o trabalhador, é o empreendedor, é o empresário. Fonte de despesa somos nós, a classe política. Então, se o texto lá está errado, se o texto não está legal, que nós possamos aqui fazer um texto melhor, que a gente possa fazer aqui uma maneira para que possa reduzir impostos para os empresários, que fique equilibrado, que a gente consiga valorizar o trabalhador, acabando com essa escala, mas que a gente consegue também não atrapalhar o empresário. Vamos estudar e vamos fazer isso. Se todo mundo está falando que é desumano a escala de 6 por 1, qual que é o problema da gente poder trabalhar em cima disso? A gente fica aqui, às vezes, aqui 1 mês, 2 meses, sem fazer nada. Vamos discutir o que realmente muda a vida das pessoas. A população brasileira precisa disso. A gente precisa tomar alguma atitude. Já passou tantas reformas aqui. Qual que é o problema agora de a gente poder ajudar o povo brasileiro? A gente precisa fazer isso. Você quer uma parte, Jorge? Fica à vontade, meu irmão. Cleitinho, você, como sempre, gentil, te agradeço. E nós, você, como eu, como o senador Plínio Valério, somos amantes da liberdade. A liberdade deve reger as leis de um país para que o Estado interfira cada vez menos. Rui Barbosa, o patrono dessa casa, costumava dizer: mudo de opinião porque sou capaz de raciocinar. Hoje, dentro da legislação, nada impede que o empregador e o empregado, o empresário, o funcionário, façam um acordo. Olha, patrão, eu preciso trabalhar só 4 dias, porque eu tenho isso, eu estudo, eu tenho filho. Nada impede na atual legislação que haja acordos. Aquele empresário que tiver condição de pagar a integralidade ou parcialidade para um funcionário trabalhar 2, 3, 4, 5, ou 6 ou 7 dias, que isso seja uma negociação baseada na liberdade do funcionário, do colaborador, do empregado, do empregador, do empresário, do comerciante. Por que eu digo isso? Nós, enquanto parlamento, um país que hoje precisa trabalhar mais, um país hoje que tem uma das menores taxas de proatividade, de produtividade dos seus funcionários, obrigar, através de força de lei, de uma proposta de emenda constitucional, obrigar o funcionário a trabalhar, obrigar, que uma vez aprovado, o cara só vai poder trabalhar 4 dias. Eu sou a favor da liberdade e eu tenho certeza, Cleitinho, que você também. E aquele funcionário, aquele patrão que fala: olha, eu só posso trabalhar 4 dias, ou 3 dias, ou 2 dias, só vou trabalhar um dia, domingo para o senhor. Ele já tem essa liberdade e o parlamento tem tantas reformas que o Brasil precisa, Cleitinho, que eu acho que é muito mais importante nós estarmos discutindo privatizações, modernizações, desburocratizações, deixar o Estado brasileiro mais leve e não, mais uma vez, interferir na livre negociação de funcionários e empregadores. Então, uma vez eu perguntei para o presidente Bolsonaro assim:
Presidente, às vezes a matéria a gente não conhece, às vezes a gente chegou atrasado, às vezes o avião atrasou, chegamos dentro do plenário e não sabemos como votar sim ou não. Aí ele, eu vou te dar uma dica de ouro, Safe. Se foi o PT, o PSOL que propuseram, vota não que você vai acertar. E eu te falo isso, vício de origem. Tudo que esses caras propõem, você vê a base da defesa deles. É invasão de propriedade, ao invés da criança aprender matemática, biologia, português, é ensinar ideologia de gênero, é dizer para minha filha de 12 anos, para o teu filho, para minha filha, para o neto, dizer, ó, você não é menino nem menina, é menine. É discutir coisas inúteis que destroem a sociedade e todos os valores que você, como eu, acreditam, que estão no livro sagrado que nós acreditamos. E, acima de tudo, Cleitinho, nosso Estado brasileiro, ele tem que se libertar cada dia mais das leis, da força do Estado, do poder do Estado. Então, o que eu te peço? Que isso seja uma livre negociação entre o empregado e o empregador. E a atual legislação não impede que essa negociação de 6, ou de 4, ou de 3, ou de 12, ou de 1, seja uma liberdade dos dois lados. Não há impedimentos para um funcionário e o empregador chegarem a um número de dias. Então, para que o Estado brasileiro vai dizer assim, ó, Cleitinho, você não pode mais trabalhar 6 por 1, você tem que trabalhar 4 por 3, porque eu, o Estado brasileiro, mando na sua vida e determino os dias que você quer trabalhar. Por isso, com todo o respeito que eu tenho, você é um amigo, você é um irmão querido, mas eu quero que você reflita sobre propostas de um partido que só prejudica o Brasil, só prejudica. Se a esquerda já faz tantas coisas erradas contra o nosso país, o PSOL é o pior deles. É a extrema esquerda que é contra a família, contra a propriedade privada, contra a polícia militar, a favor de ideologia de gênero, de linguagem de gênero. Em São Paulo, cantaram o hino nacional, Cleitinho, cantando desfiles deste Soleman Gentil, um absurdo, inclusive previsto do Código Penal, na nossa Constituição, previsto a punição. Então esses caras, tudo que vem desses caras tem vício de origem e é para destruir o Brasil e controlar cada dia mais a população brasileira. Obrigado pelo APA, você é um cara querido e gentil. Tamo junto. Obrigado. É importante a gente entender que na teoria que você falou é lindo, mas na prática não funciona. A gente se lidar aqui com seres humanos que são egoístas e covardes. Acaba que, se não tivesse o Estado hoje, a gente estava na escravidão até hoje. Então, precisa sim do Estado, né? Um Estado menor, mas um Estado que possa regulamentar para que não tenha escravidão, para que não tenha pessoas que levem vantagem em cima das outras. Sou a favor, sim. E questão de PT, de PSOL, de qualquer outro partido, eu já cansei de falar isso para você, eu quero que esses partidos se explodam, senador. Quero mesmo que esses partidos se explodam. Eu não estou aqui por questão de partido, pela a deputada que fez o projeto, estou aqui por uma questão de dignidade humana. Na minha humilde opinião, e eu respeito aqui a opinião de cada um aqui, eu vou defender o trabalhador, sim. Vou defender o empresário, como eu sempre defendi aqui. Pode pegar todas as minhas propostas, que a maioria das minhas propostas que tem aqui é para poder reduzir imposto para o empresário. O que a gente tem que fazer aqui é essa discussão. Eu tenho muita humildade de ter chegado aqui agora, aqui no Senado, e estar cada dia aprendendo com cada um de vocês aqui. Eu não tinha tanta sabedoria, tanto conhecimento sobre a questão ideológica, que a direita me mostrou, sobre essa questão de combater o aborto, combater essa questão das drogas, poder defender a nossa liberdade. Mas uma coisa que eu sempre fiz como vereador, como deputado e como ser humano, foi defender o povo, defender o trabalhador, e que eu puder fazer aqui para defender esse trabalhador aqui, eu vou defender. É hipocrisia a gente ficar falando, não, é desumana a escala de 6 por 1, mas não fazer nada. Vamos tentar achar aqui a direita fazer isso, não deixar a esquerda fazer, vamos a direita fazer isso aqui. A direita tem a obrigação de fazer isso sim, poder ajudar o trabalhador e poder ajudar o empresário, tem como fazer. Se teve como fazer a reforma da Previdência, reforma trabalhista, qual que é o problema de fazer algo que realmente beneficia a população brasileira? E eu estou aqui para defender esse povo. Se nós somos eleitos, é para defender esse povo. É para quem precisa, é para quem tem necessidade. Senão não precisava de política nem de Estado, não. Porque por isso que acontecia a escravidão. A gente precisa tomar alguma atitude nessa situação. É o trabalhador. Só quem já passou por isso, eu passei, eu sei. Eu sei o que é uma escala 6 por 1. Eu sei o que é. Muitas das vezes eu parava 4 horas da tarde no sábado, ia para minha casa, tomava banho, deitava e dormia. Ia descansar o domingo.
O meu pai, eu nunca tive meu pai perto de mim. Eu nunca tive a oportunidade de ter meu pai vendo eu jogar bola. Eu nunca tive a oportunidade de ver meu pai poder me ensinar a estudar. Eu nunca vi meu pai quando eu fazia show de banda de pagode lá, eu poder ir no meu show. A gente chegava nos lugares, às vezes sábado à noite ou domingo à noite, eu ficava meia hora e ia dormir. Não, eu tenho que acordar de segunda-feira para trabalhar. Eu tenho empatia pelo próximo. Eu estou preocupado é com quem realmente. E outra coisa, gente, vamos falar a verdade. Que moral que a classe política tem para falar alguma coisa do trabalhador? Falar que trabalha menos ou trabalha mais? Que fique claro aqui que eu nunca vou generalizar. Tem muitos políticos aqui, tantos deputados federais, senadores, que trabalham, mas tem muita gente também que não trabalha nada, que não faz jus ao trabalho, ao salário que ganha.